Olá, que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Vamos realizar agora mais um estudo da Palavra de Deus. E o estudo de hoje é o estudo de número 156, a obra de beneficência. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre as obras assistenciais, de fazer o bem, às pessoas, aos menos favorecidos, aos necessitados. É um estudo composto por 21 perguntas e respostas, e antes de iniciá-lo, eu convido a você que se ajoelhe para elevarmos ao Senhor uma prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo e eterno nome. Nós somos gratos por mais uma oportunidade que nos dá de realizarmos esse estudo, Senhor. E pedimos que nos abençoe e, acima de tudo, nos ajude a entender a importância de amarmos ao próximo como a nós mesmos, fazendo isso na prática, ajudando os necessitados, suprindo-lhes as necessidades e fazendo aquilo que o Senhor pediu de nós. Nos coloque no coração o verdadeiro amor pelo próximo, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos então iniciar o nosso estudo desta oportunidade, aprendendo o que a Bíblia diz sobre a obra de beneficência, né? Vamos ver qual é a primeira pergunta, que é essa que já aparece em sua tela. Qual foi o caráter da obra de Cristo entre os homens? Andou fazendo bem. Atos 10, verso 38. Então, Cristo, ele andou fazendo bem, né? Fazia o bem a vários necessitados, cumprindo a missão que o Senhor, que o Pai lhe confiou, né? Pergunta 2. Que farão seus verdadeiros seguidores? Vamos ver o que eles vão fazer. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 São João 2, verso 6. Então, se Jesus andou fazendo o bem, nós também devemos andar fazendo o bem, né? Pergunta 3. Ao servir os necessitados, a quem realmente servimos? Quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, verso 40. Então, de fato, quando nós ajudamos ao pobre, nós fazemos isso ao próprio Senhor Jesus, né? Pergunta 4. Até quando haverá pobres no mundo? Essa é uma pergunta muito importante, porque nós vivemos em um tempo em que se fala muito de erradicação da pobreza e que é preciso acabar com a pobreza, né? O Papa Católico Francisco é um dos que mais labutam aí nessa seara, nessa frase, né? É preciso acabar com a pobreza, acabar com a pobreza. Será que um dia a pobreza vai acabar? Será que é possível acabar com a pobreza? Será que o mundo precisa trabalhar para acabar com a pobreza? Ou de fato eles querem acabar com os pobres? Vamos ver o que a Bíblia diz. Mateus 26, verso 11 diz o seguinte: sempre tendes convosco os pobres. Então, os pobres nós sempre teríamos conosco, né? E também em um texto, se eu não me engano, de Deuteronômio, fala sobre isso. Que o Senhor disse que os pobres sempre nós teríamos. Olha o que diz Deuteronômio 15, verso 11. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. É uma palavra bem forte, né? Pelo que eu te ordeno, dizendo, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra.
Então o Senhor, ele disse que o pobre nunca deixaria de existir. Então nós precisamos entender isso e entender essa realidade como uma oportunidade de exercermos o amor ao próximo, a beneficência, né? Vamos para a pergunta 5. Qual é a relação de todos para com Deus? O rico e o pobre se encontraram. A todos os fez o Senhor. Olha aí que interessante, Provérbios 22, verso 2. Então, todos foram criados por Deus, tanto o rico quanto o pobre, né? Muitos aí da teologia da prosperidade dizem que pobreza não é de Deus, que se a pessoa é pobre, se a pessoa não prospera, tem alguma coisa errada. São falsos ensinadores. A Bíblia não diz isso em lugar algum. Pergunta número 6. Que é uma prova de verdadeiro arrependimento? Desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades usando de misericórdia para com os pobres. Daniel 4, verso 27. Foi o que Daniel disse a Nabucodonosor quando interpretou aquele sonho da grande árvore, né, que seria cortada, indicando ali que Nabucodonosor seria cortado, tirado do reino, viveria como animal, e para que ele entendesse que quem domina é o Altíssimo, né? Só que ele não aceitou o conselho de Daniel, se desfazendo dos seus pecados, usando de misericórdia para com os pobres, e 1 ano depois dessa interpretação, desse sonho, tudo se cumpriu na vida dele, até que ele reconhecesse, né, de fato, de quem era o domínio. Pergunta 7. Que é indício de conhecer uma pessoa a Deus? Qual que é o indício de que uma pessoa de fato conhece a Deus? Julgou a causa do aflito e do necessitado, então lhe sucedeu bem. Porventura não é isto conhecer-me, diz o Senhor. Jeremias 22, 16. Então conhecer de fato a Deus é fazer o bem, né? Julgar a causa do aflito e do necessitado. Pergunta 8. Que classes devem ser objeto da obra de beneficência cristã? Vamos ver que classes devem ser o alvo da nossa beneficência. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 1, verso 27. Então aqui nós vemos claramente que a religião verdadeira, pura e imaculada, não é uma denominação cristã, ou mesmo uma denominação de qualquer outra vertente religiosa. Uma religião oriental, uma religião de matriz africana, uma religião muçulmana, não. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é atender aos necessitados. Aqui um exemplo citado são os órfãos e as viúvas, né? E muitas pessoas têm a tendência de pensar assim: mas naquele tempo essas pessoas não tinham o amparo, a assistência do governo. E hoje em dia tem. Hoje em dia existe orfanatos, hoje em dia existe pensão para as viúvas, né? Será que é bem assim? E mesmo se houver, será que muitas vezes a maior necessidade dessas pessoas é de alimento? É de dinheiro? Ou é de companhia, de calor humano, de uma palavra de conforto, de carinho, de amizade, de atenção? Muitas vezes nós nos privamos, nós nos restringimos de fazer certas coisas e colocamos muitas desculpas, muitos empecilhos para aquilo que o Senhor quer de nós. E nos prendemos em nosso egoísmo, em nossa
presunção e achamos que é suficiente frequentar um determinado templo religioso e dizer que somos cristãos, mas isso não significa absolutamente nada. Vamos continuar aqui no nosso estudo. Pergunta 9. É sempre nosso dever dar aquilo que se espera ou pede de nós? Vamos ver o que Pedro exemplificou em uma determinada circunstância. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Atos 3, verso 6. Vê 2 Coríntios 12, verso 8. Aqui em 2 Coríntios 12, verso 8, a experiência, de Paulo, das 3 vezes que ele pediu ao Senhor que para que removesse o espinho da carne, mas o Senhor não o removeu. E ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então nós precisamos entender que nem sempre o que a pessoa nos pede, nós devemos dar, ou mesmo podemos. No caso ali de Pedro, ele não tinha prata nem ouro, mas ele tinha algo muito mais precioso, que era o poder de Deus para fazer aquele homem andar. E aquele homem voltou a andar e parou de mendigar ali na porta do templo. Então, muitas vezes hoje as pessoas nos pedem, dinheiro, mas nós precisamos ter sabedoria, porque muitas vezes eles vão usar esse dinheiro para coisas que não devem, que não vão beneficiá-los. Pelo contrário, vão mantê-los ainda mais na miséria, na prostração, numa vida de necessidade. E nós precisamos ter sabedoria de Deus e, acima de tudo, poder de Deus para fazer de fato a diferença na vida dessas pessoas. Pergunta 10. Que é, por vezes, para as almas desanimadas de mais valor que o dinheiro? Vamos ver o que é mais importante que o dinheiro para essas almas. Eu me sorria para eles quando não tinham confiança. Jó 29, 24, tradução brasileira. Então, muitas vezes, igual eu disse, anteriormente, a maior necessidade das pessoas não é dinheiro. Não é, às vezes, um alimento, não é, às vezes, um vestuário. Talvez eles tenham tudo isso. Às vezes é um sorriso. Você ir num asilo, onde tem muitas viúvas, e viúvos, você ir num asilo, você ir num orfanato e levar um sorriso, levar uma camaradagem, um companheirismo, um calor humano, porque muitas vezes aquelas pessoas se sentem abandonadas pela sua própria família, pelos seus próprios filhos, e no caso dos órfãos, pelos seus próprios pais. Então, nós precisamos ser mais humanos do que temos sido. Pergunta 11. Que divina lei retroativa segue o dar? Vamos ver. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Lucas 6,38 e ver Salmo 18, 25 e 26, 119, 17 e Gálatas 6, verso 7. Então essa é a chamada lei do retorno. Aquilo que você dá é aquilo que você recebe. Dando, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no regaço. Porque com a medida que nós medimos, nós também seremos medidos novamente. Então, se nós nos doarmos verdadeiramente para as pessoas também vão se doar para nós. Pergunta 12. Que é prometido aos que dão aos pobres? Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Provérbios 19, verso 17. O que dá ao pobre não terá necessidade. Provérbios 28, verso 27.
Então aquele ditado, né, aquela resposta que as pessoas dizem quando recebem alguma coisa de alguém, elas falam assim, Deus lhe pague. Aquilo verdadeiramente é bíblico, né? Aqui fala que ele lhe pagará o seu benefício. Pergunta 13. Como sabia Jó da necessidade dos pobres? As causas de que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência. Jó 29:16. Então Jó, ele era uma pessoa tão justa, ele era um rico, mas um rico que era justo e fazia o bem às pessoas. Quando ele não tinha conhecimento de determinada coisa, ele perguntava, ele inquiria para ver quem estava necessitando, quem estava precisando. Pergunta 17. Que parábola ilustra a obra prática da beneficência cristã? A parábola do bom samaritano, né, que está lá em Lucas 10, 30 a 37. Ela ilustra muito bem o que nós devemos fazer com os que precisam de nós. Pergunta 15. Ao enviar os 70, que lhes mandou Cristo fazerem nas cidades a que iam? Vamos ver o que Cristo mandou eles fazerem. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Lucas 10, verso 9. Ele ordenou que fossem curados os enfermos, né? Pergunta 16. Que espécie de obreiros deseja Deus ver entre a pobreza, o sofrimento e a aflição? Mas este é um povo roubado e saqueado, todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa, e ninguém há que os livre, por despojo. E ninguém diz, restituir. Quem há entre vós que ouça isto? Isaías 42, 22 e 23. Então, quantas vezes nós vemos, né, pessoas e mais pessoas cativas de uma circunstância degradante, necessitadas, sofrendo, e não há ninguém que os livre. É realmente muito triste, né? Pergunta 17. Qual é o nosso dever para com os desterrados e vagueantes? Vamos ver. Esconde os desterrados e não descubras os vagueantes. Habitem entre ti os meus desterrados. Isaías 16, 3 e 4. Então, será que nós estamos de fato cumprindo o que Deus nos incumbiu? De abrigar os desabrigados, os vagueantes, os desterrados, que no caso aqui são os sem terra, né? Os sem teto. Pergunta 18. Que incentivo têm os cristãos para fazerem trabalho missionário nas prisões? Estive na prisão e fostes ver-me, Mateus 25, 36. Então nós vamos ver um pouco mais para frente, né, um estudo específico apenas sobre os presos, né? Vamos para a pergunta 19. Quem atenta para os gemidos do prisioneiro? Desde os céus o Senhor observou a terra para ouvir o gemido dos presos. Salmo 102, 19 e 20. Então o Senhor, ele olha, né? Ele sabe o que cada um está ali passando, clamando muitas vezes a Deus, né? Consciente dos seus erros, das suas culpas, e Deus ele vê, Deus ele sabe. Pergunta 20. Que obra constitui o mais aceitável jejum aos olhos de Deus? Vamos ver. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados, os oprimidos, na tradução brasileira, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados, desamparados, na tradução brasileira, e vendo o nu cubras? Isaías 58, 6 e 7. Então é isso que Deus espera de nós. E nós temos sido deficientes nesse ponto. Temos sido muito deficientes. Hoje não se prega isso nas igrejas. No cristianismo não se fala disso, né? Mas se fala apenas de prosperidade, né? O falso evangelho da prosperidade. Pergunta 21.
E última, que promessas são feitas aos que assim atendem às necessidades dos outros? Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Isaías 58, 10 e 11. Que essas promessas venham se cumprir na nossa vida se nós cumprirmos as condições para elas, né? Servindo aqueles que necessitam de nós, o nosso próximo. Que o Senhor nos abençoe a alcançarmos esta maturidade e esta experiência, esta vivência, essa prática, em nome de Jesus. Deus abençoe a você e até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir.